Então, salve, salve São Jorge! Aqui quem vos fala é Felipe Matrix mais uma vez, e aqui no Portal do Encontro com pessoas que são mais do que ilustres, elas são ilustríssimas. Estou aqui com o professor Marcos Oliveira e o professor Lerson Fernando. Eles são lá do IF do Rio Grande do Norte, do Museu do Brinquedo Popular. Boa noite para vocês. Boa noite, Felipe. Boa noite. É uma honra recebê-los aqui na Rádio Comunitária de São Jorge, no 25º Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. E para a gente começa a falar da participação de vocês aqui durante o encontro. Ah, Bom, para a gente foi um convite maravilhoso, assim, né? De ter a oportunidade de mostrar nosso trabalho, de mostrar o Museu do Brinquedo Popular, né? Trabalhar com as crianças da região, né? E ao mesmo tempo interagir com grupos, né? Com mestres e conhecer, né? O encontro, né? Que é a primeira vez que a gente está presente aqui, né? Sim. Então, fantástico. E para você, professor Lerson? então, nessa linha do professor Marcos, então, assim, é um trabalho que nós já fazemos lá no Rio Grande do Norte, né? Há praticamente quase 20 anos, né? E poder possibilitar essa interação com outra região do Brasil, né? Possibilitar vivenciar, né? Que a ludicidade infantil do Rio Grande do Norte e do Nordeste se assemelha a muitas situações da ludicidade infantil da criança, né, do Cerrado, da Serrana, da criança da Goiana, né? E demonstra mais uma vez e reforça, né, uma concepção, né, que se tem em relação ao brinquedo, que o brinquedo, ele, ao mesmo tempo que ele é de identidade local, ele é de universal, né? Ele tem uma compreensão universal. Então, assim, muitas das brincadeiras que uma criança aqui do Cerrado desenvolve, né, são muito semelhantes às que são desenvolvidas no Rio Grande do Norte, no Nordeste, na Europa, na África, porque mesmo sem existir as tecnologias que se existia, né, em tempos remotos, né, isso acontecia, né, essa fluência, né, de brincadeiras, do brinquedo cantado, né, de uma forma bastante interessante. E aí isso é importante a gente estar aqui para poder interagir e vivenciar essa experiência. Legal, e o que vocês estão achando desde então? Quando vocês chegou para cá, vocês falaram, cara, isso aqui é diferente, né? Professor Marcos. O que você viu que você gostou muito? Que você falou, cara, vou levar isso comigo. Do encontro como Do um todo, encontro né? como um todo. Bom, em relação ao território do brincar, né? A gente teve contato com pessoas que trabalham com a mesma temática nossa, né? Com a questão do brincar, da cidade infantil, dos jogos e brinquedos tradicionais, né? Uma experiência enriquecedora, né? Foi uma troca de experiência, a gente viu coisas novas, né? E ao mesmo tempo conheceu e vivenciou de uma forma coletiva essas ações, né? E do encontro em si foi algo, para mim, assim, uma novidade, né? Assim, já tinha participado de encontros de cultura popular, mas não nessa magnitude, não com essa diversidade de grupos culturais de toda a região do país, né? Isso foi bastante enriquecedor, né? A gente lamenta um pouco, mas ao mesmo tempo a gente tem a consciência de que foi importante a experiência. Lamenta no sentido de não ter muito tempo para viver o encontro em si, porque a gente estava, né, no território do brincar, lá, recebendo as crianças, interagindo com elas, mas essa experiência, né, valeu a pena, né? Valeu a pena ter perdido alguns encontros, né, ter assistido alguns grupos culturais, participar de oficinas, né? E quem sabe em outro momento a gente tenha essa oportunidade para isso, né? Boa. E você, professor Lerson, o que o senhor vai levar daqui para E lá? então, o que eu fiquei assim bastante convicto, né, é de desmanchar uma tese, né, e um paradigma, né, que a criança de hoje não quer brincar, que a criança de hoje só quer o celular, só quer o brinquedo virtual. E nesses 5 dias que nós estivemos aqui, né, na Vila de São Jorge e no território do Brincar,
as crianças vivenciaram intensamente o brincar na sua pura ingenuidade, né? O brincar no seu sentido mais ingênuo, né? Mais puro, né? De brincar com brinquedos feitos muitas vezes por elas. Hoje mesmo nós tivemos uma experiência fantástica que ontem foi apresentado por Ricardo Buiú uma contação de história de um cavalo de pau e nós colocamos o desafio das crianças hoje trazerem um cavalo de pau feito em casa com cabo de vassoura, com o tronco de uma árvore, né? Com o tronco de uma palmeira. E, para nossa surpresa, várias crianças, né, fizeram esse desafio e cumpriram. Né? Ou seja, é muito interessante a gente ver a criança voltando a brincar com esse tipo. Porque assim, o que a gente comenta sempre nas nossas discussões com professores, né, com a sociedade de uma maneira geral, é que as pessoas sempre têm essa ideia. Né? A criança hoje não brinca mais com isso. A gente sempre ouve. E aí eu sempre falo muito uma frase de Ariano Suassuna. Né? Ariano Suassuna, profundo conhecedor da cultura brasileira e nordestina, e ele dizia muito que ele diz, olha, você quando está criando um cachorro, se você só der osso, ele só vai comer osso. A partir do momento que você começar a dar filé, ele não mais quer osso, vai querer o filé. E a mesma coisa é a criança no sentido de que ela só tem a oportunidade de brincar através do celular ou de outro equipamento tecnológico, mas a partir do momento que ela tem a oportunidade de conhecer outras experiências, por mais simples que seja, né? Um cavalo de pau feito com cabo de vassoura, uma bola feita com meia, né? Ela começa a despertar um lúdico que ela tem que está muitas vezes até incubado, como a gente fala, né? E esse brinquedo, por mais simples que seja, possibilita isso. Então, assim, esses 5 dias que nós tivemos aqui, o que eu senti muito foi isso, né? Essa, a criança está se dispondo a vivenciar isso, né? E se entregar intensamente. Eu desconheço em algum momento uma criança ter achado que estava num ambiente chato, que estava num ambiente querendo ir embora. Pelo contrário, né? Se chateava até quando terminava o horário. Boa. E vamos falar sobre o Museu do Brinquedo Popular. O que é um brinquedo popular? Então, eu vou falar um pouco sobre o museu em si, né? E daí a gente tira algumas conclusões sobre a questão do museu do brinquedo popular, né? Dos brinquedos populares. Então, o trabalho que a gente desenvolve lá no Instituto, a partir do espaço, né? Que a gente chama de Museu do Brinquedo Popular, é de fazer o registro, o resgate, né? Desses brinquedos que as crianças, né, secularmente, milenarmente, brincaram com eles, né? Isso era transmitido de geração a geração, né? De forma oral, na própria, no próprio contato, né? Da criança mais velha com a criança mais nova, do adulto com a criança, que são brinquedos fabricados pela própria criança, né? Como o professor Lesson disse, eles têm um caráter universal, estão presentes em diversas culturas, né? Que vai mudar a forma de fabricar o material, né? Às vezes os conceitos, as palavras que são usadas, né? Então, o brinquedo popular, né? Ele vai se diferenciar muitas vezes se refere a esses brinquedos como tradicionais, né? Ele vai se diferenciar porque são brinquedos fabricados pela própria criança, né? Então lá no museu a gente chega até o brinquedo artesanal, que é o brinquedo que está ali intermediário entre o brinquedo popular, né, e o brinquedo industrializado. Já é um brinquedo fabricado por artesãos, já tem uma finalidade de comercialização, né, mas ainda bebe na sabedoria, nas tradições desses brinquedos populares. Então o brinquedo tradicional ele pode ser um brinquedo até eletrônico, um videogame que hoje já não está mais, né, presente porque sofreu modificações tecnológicas e já é considerado um brinquedo tradicional. Então a gente lá trabalha com esses brinquedos populares, né? Os brinquedos. E aí fizemos e ainda continuamos a fazer pesquisas e a cidade, a zona rural, entrevistar as pessoas, tentando fazer esse registro, né? Não só do brinquedo em si, mas da forma como é utilizado na brincadeira, né? Quais são as suas regras, né? De que matéria-prima é feito, quais são as técnicas utilizadas para fabricar. É ao mesmo tempo um registro histórico, né? Mas também é uma forma de trazer esses brinquedos à tona, né? Colocar para a vivência das crianças, né? Lá a gente tem um espaço onde de exposição e na própria exposição há espaços
espaços de vivência de alguns brinquedos desses, né? E junto ao museu tem um espaço, né, que a criança experiencia fabricar esse brinquedo Legal. através de oficinas, né? Mas é mais ou menos nessa perspectiva, né, da questão do brinquedo popular. Entendi. Viu? Porque assim, você encontra aqui no Brasil, né, alguns museus de brinquedos, né, mas alguns numa perspectiva de brinquedos educativos, pedagógicos, brinquedos industrializados, né? Alguns acervos que a gente tem conhecimento e visita, ele predomina muitas vezes o brinquedo artesanal, né, que é aquele brinquedo, como o professor Marcos colocou, né, o brinquedo que é feito pelo artesão, pelo adulto, muito mais com fim lucrativo de venda, de comercialização, do que propriamente a vivência da ludicidade. Acontece, mas não é o objetivo principal, né? Já o nosso não, o nosso é esse brinquedo mais, como a gente poderia colocar assim, mais original, né? O brinquedo que a criança, o adulto, né? Então ele tem uma estética um pouco diferente, não é essa estética tão colorida, os acabamentos não são tão bonitinhos como são brinquedos artesanais, né? E aí o nosso foco é esse brinquedo popular, que aí nós encontramos uma dificuldade, né, também nesse tipo de acervo, né? Porque muitos desses brinquedos populares que o professor Marcos comenta, né? Eles têm origem de galhos, de frutas, né? Exato, Né? tava lembrando disso. Você Manga, pega Até o sucata. sucata, né? sucata. Então você pega, você tem boneca de sabugo de milho, né? Você tem carro de sabugo de milho, você tem E tudo isso tem lá no e brinquedo, tudo isso tem, lá no museu. tem. Tem. Há alguns, pronto, aí, o que é que acontece? Nós temos um relato que a gente não conseguiu ainda transformá-lo em realidade concreta, que é um relato de uma bola de bexiga de boi. Se jogava bola Bexiga de com a boi. bexiga de boi, isso fazia. Olha só. E aí, quer dizer, então é uma matéria perecível, né? Você não tem como ter lá uma amostra desse brinquedo. Mas a gente tenta, na medida do possível, ter o máximo possível de brinquedos que realmente tenham essa origem, né? E essa questão com a natureza, né? Entendi, cara. Nosso tempo aqui ele é meio curto. Vocês têm alguma coisa para deixar aí para a comunidade de São Jorge, para quem está nos ouvindo e quem ainda irá nos ouvir? Não, acho que é mais no sentido daquilo que nós estávamos falando, né? De possibilitar à criança o lúdico, né? Eu acho assim que a gente tem que é, parar um pouco com essa ideia de que a criança hoje não brinca mais do que a do passado, né? De que hoje as crianças são mais violentas do que do passado. E isso não procede. A gente não tem essa realidade, né, do nosso cotidiano. A criança tem muita necessidade da espontaneidade, de vivenciar o lúdico, né, de vivenciar a relação dela com a natureza, com os outros, né? A integração, né? A relação social. Então, assim, é possibilitar que o adulto, né, também pense nessa possibilidade, que quando for dar um presente de aniversário ao filho, ao neto, ao sobrinho, né? Ou será que não é interessante também dar um brinquedo que não está lá na mídia, que não está na televisão, né? Uhum. É Muito um bem. pouco disso aí. Quer dar alguma consideração, professor? Tudo tranquilo. Tranquilão? Então, esse foi o Portal do Encontro com o professor Marcos Oliveira e o professor Lerson Fernando, lá do IF do Rio Grande do Norte. Eles são lá do Museu do Brinquedo Popular. Então, muito obrigado pela presença de vocês. A Valeu? gente que agradece. Agradece. A oportunidade. Então, daqui a pouco a gente está com mais entrevistas com pessoas ilustríssimas. Eu agradeço aqui ao meu brother também, que apareceu aqui, o Matheus, salvando na madrugada. Sem ele, teria um pouco de deficiência, mas Valeu!